Vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho, tá, sobre Spin Selling em Bunch, né? Eu vou fazer um curso, tá? Vamos botar um mini curso. Ele vai ter ali 4 aulas. Esse curso vai ser muito voltado para Spin e Bunch. É um curso para vendedor iniciante e para vendedor mais avançado, né? Tanto para o iniciante que não tem conhecimento nenhum de vendas, quanto para o avançado que conhece bastante de vendas, mas não tem conhecimento de técnica de vendas. Então a técnica vai ser bem explicadinha para vocês, tá? Bem no passo a passo. Não vou ficar tentar, né? Pelo menos não ser muito prolixo, tá? Costumo ser. Então, vamos lá, eu vou tentar ali ser um pouco mais direto dentro do nosso bate-papo. Show? Vamos avançando então, vamos falar um pouquinho sobre mim, tá? Quem sou? Né? Meu nome é Saulo Tosta, eu sou especialista em recrutamento e seleção de times comerciais, tá? Hoje sou Head de recrutamento e seleção dentro da MyWay, tá? Então meu maior foco, né, é trabalhar com recrutamento e seleção especializado em times comerciais, ok? Falando um pouquinho do que nós vamos aprender hoje, tá? Nós vamos aprender um pouquinho sobre Spin Selling e sobre Bunch. Duas técnicas de vendas, tá? Que podem ser utilizadas em momentos diferentes. Aqui eu vou trazer ela em 2 momentos, tá? O Spin Selling como uma venda consultiva e o Bunch, né, utilizando ali muito para qualificação de leads, tá? Dentro do que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer eles numa certa ordem, que não necessariamente é a ordem correta, tá? A técnica de venda, ela é muito flexível, eu falo isso realmente por experiência, tá? Por utilizar as técnicas no dia a dia, apesar de ser head de recrutamento e seleção, a gente utiliza muito isso, principalmente para pós-venda, né? Quando eu quero vender mais vagas, quando eu quero conseguir ali, às vezes, até mesmo ter um fechamento, tá? Ajudar, às vezes, o comercial. Então, dentro da minha experiência, eu vou trazer para vocês um pouco como essas técnicas funcionam e como elas podem ser utilizadas. Lembrando que elas podem ser modulares, então elas podem ser utilizadas de vocês da forma que vocês acharem realmente que vai ser mais efetivo, tá? Por isso que é bom você ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da técnica e você só consegue isso estudando a teoria e aplicando ali na prática do dia a dia, tá? Spin Selling, tá? Foi uma técnica ali que eu falo que foi descoberta, né, pelo Neil Hackham, principalmente porque a técnica dele é muito técnica de observação, né? Então ele observou muito, né, os vendedores, ele observou muito o time comercial e através disso ele conseguiu entender como os melhores vendedores agiam, né, como que eles faziam e ele adaptou, né, para a forma didática, né, de como ensinar isso para as pessoas e aí ele desenvolveu o Spin Selling. Tá? É uma técnica muito efetiva, uma técnica maravilhosa para vendas consultivas e se você quer que o teu cliente venda para ele mesmo, tá? Então é uma técnica que trabalha muito com pergunta e escutativa, tá? O Bunch já é para qualificação, é para você entender o timing do seu cliente, tá? O principal ponto é se ele tem dinheiro, se ele é a autoridade ali que vai te atender, tá? Se ele realmente precisa do teu produto, se ele está no tempo de compra, tá? Falando de forma bem resumida do Bunch, tá? Vamos lá. Objetivos do curso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre fazer perguntas certas, a gente vai utilizar muito Spin para isso, né? Então, quais tipos de perguntas eu tenho que fazer, né? Como eu entendo o que é uma pergunta de situação, o que é uma pergunta de problema, né? Então, como que eu vou conseguir fazer essas perguntas, em que momento eu vou utilizar, tá? Falar também sobre gerar valor real na conversa, que está diretamente ligado com as perguntas corretas. Tá? Você só consegue gerar valor real na conversa, só consegue atender a pessoa, entender se você consegue ajudar ela, se você faz as perguntas certas e recebe uma resposta satisfatória, tá? Falando um pouquinho de qualificar leads com clareza, é muito voltado para o Bunch, é você entender se aquele lead realmente vai te atender, se aquele lead realmente é a pessoa para fazer o teu fechamento, tá? E também falar ali um pouquinho sobre como se tornar um vendedor consultivo, não é um vendedor que empurra, tá? Não é um vendedor que vai forçar um cliente a comprar, ou então, nossa, eu vou usar uns gatilhos mentais e persuadir o meu cliente para comprar aquilo que eu quero vender. Não, é o contrário. Tá? Vamos dizer assim, cara, é literalmente ao contrário, venda consultiva. Venda consultiva meu cliente precisa do meu produto. Tá, como que eu posso ajudar ele? É muito voltado para isso, tá? A gente não está falando de empurrar produto no cliente, a gente está falando de realmente e efetivamente atender. Venda consultiva, ela é mais eficiente, tá? Ela costuma não só ser executada, a venda, mas ela costuma trazer retorno. Então você consegue ter muita revenda dentro de uma venda consultiva, tá? Vamos lá. Dica de ouro, tá? O que eu falei, cara, vender não é forçar uma escolha, tá? É guiar alguém até a solução que realmente faz sentido para ela. Quando você entende isso, a venda vira consequência,
tá? Então, guiar a pessoa a tomar a melhor decisão. Muitas das vezes o seu produto não vai atender a pessoa e acredite em mim, é melhor você não vender para essa pessoa do que você vender e ter dor de cabeça futuramente. Você fica queimado, mal falado. E eu falo isso a nível de você vendedor, tá? A nível de você ser um vendedor. Por quê? Você vai queimar a tua empresa e se você for para outra empresa, você já vai chegar lá queimado. Se você atender outra pessoa e essa pessoa, se você atender uma pessoa que você já atendeu na outra empresa, a chance dela te recusar é gigante. Fala, pô, tu não me vendeu o negócio lá, cara, pô, foi péssimo. Garante que você vai me vender uma coisa decente aqui agora. Então eu falo para vocês, não empurrem, pessoal. O vendedor, ele tem que ser consultivo. Vou falar, o nome de vocês está à frente do nome da empresa. Tá? Quem o cliente vai cobrar primeiro vai ser você. Pô, tu não falou isso, tu não falou aquilo. É você, pode ter certeza. A empresa sim, ela sempre é responsabilizada, mas o primeiro a ser responsabilizado é você. Eu vou te falar, sempre cai nas tuas costas. Então, literalmente, seja consciente na hora de fazer a tua venda. Consulte, entenda se o cliente precisa do teu produto, do teu serviço, tá? Vamos falar um pouquinho do papel, tá, de cada vendedor. Falando um pouquinho, né? Iniciar contatos do lead, isso aí é muito de pré-vendas, fazer perguntas estratégicas, isso aí é de pré-vendas e também do closer, é interessante que ele faça perguntas estratégicas. Qualificar o cliente, a gente fala muito de pré-venda, gerar valor antes da venda, é de pré-venda, e marcar reuniões para o time de closer também é de pré-venda. Tá, então essas aqui são basicamente o que a gente espera de um pré-vendedor, tá, num contexto geral. É você conseguir qualificar o lead da melhor forma possível, fazendo perguntas estratégicas. E quando a gente fala ali de gerar valor antes da venda com o spin, né, é você realmente fazer o cliente comprar o teu produto de forma que ele entenda que você vai conseguir solucionar o problema que ele está tendo ali, tá? Falando um pouquinho da importância, né, do processo de vendas, a gente fala ali um pouquinho do BDR, do SDR e do Closer. Eu falo ali que é basicamente o funil, tá? Obviamente, tem diversas empresas que segmentam isso de diversas formas diferentes, tá? Então, por exemplo, tem empresas que não trabalham com BDR, porque elas investem muito em marketing. Então, o funil delas é abastecido basicamente por marketing, site, redes sociais e por aí vai, tá? E aí o SDR trabalha esse lead que chega já quente e entrega para o closer fazer o fechamento. Já o BDR, só para você entender, ele é um prospectador, ele é um hunting, tá? Um hunting ativo, é um cara que vai nas redes sociais, é um cara que vai em todos os lugares e ele vai buscar esse cliente na unha, ele vai trazer esse cliente para você. Tá? O SDR não, o SDR já é diferente. O SDR eu falo que é o caçador de tocaia. Tá? Ele vai esperar o lead cair ali. Cara, o lead caiu, ele tem que ser rápido. Atender esse cliente rápido, conversar com ele de forma rápida, para ele gerar engajamento. A gente sabe que um cara que cai na tua base ali de leads, ele tem que ser atendido muito rápido. Porque senão ele perde o interesse. Ele está precisando daquilo naquele momento. Amanhã você vai conversar com ele, ele nem sabe mais do que se tratava. Ele estava precisando ali na hora, que veio um insight nele. Então, o SDR ele tem que ser muito rápido, tá, para fazer essas abordagens. Então, o SDR ele trabalha as listas, né, tanto frias quanto listas quentes, tá? O BDR só vai trabalhar leads frios, porque ele vai caçar, né? O closer é o cara que faz o fechamento, mas não é o cara que só faz o fechamento. Ele é o cara que faz follow-up. Acredite em mim. Muitas das vezes a venda ela é fechada, tá tudo bonito, resolvido. O cara não assina o contrato, o cara não paga o start. É papel do closer fazer esse follow-up. Convencer o cliente, depois de produto vendido para ele, de que ele tem que assinar o contrato, de que ele tem que fazer o pagamento do start, que ele tem que conversar com o time para iniciar o trabalho, né, seja lá qual for, entendeu? Então o closer ele tem esse papel. Falando um pouquinho do funil de vendas, igual eu te falei, tá? O BDR, diríamos que ele está em cima do topo do funil. Ele é o cara que vai jogando, né, os leads ali para dentro. O BDR, vamos dizer assim, né, a vantagem dele é que ele corta funil. Ele literalmente pega esse, vamos dizer assim, né, o funil ali em oportunidades, ele serra o funil e ele vai só pingar ali já as oportunidades. São pessoas muito certas, as pessoas muito bem qualificadas, tá? Então ele consegue ali reduzir muito o tamanho desse funil. Já o time de marketing, ele realmente joga tudo ali dentro, né? Na parte de público geral, ali de 100%, ele vai jogando ali dentro. E o time ali de SDR e tudo mais vai trabalhando ele até entregar lá no final para o cliente, né? Entregar o cliente final para o closer, fazer o fechamento. Essas porcentagens, elas podem variar muito, tá? De negócio a negócio. Mas eu trouxe isso daqui porque eu achei interessante que dá uma visão, dá um contexto geral de como funciona.
Isso daqui vamos dizer, é uma média, é uma coisa bem generalista mesmo. A tua empresa pode mudar bastante, tá? Você tem que entender como funciona. E eu sempre falo, cara, todo o funil, vamos botar ali, do clientes para cima, tudo é gasto. Tudo que você vai ter ali é despesa, né? Com geral. Embaixo é o único momento do funil que você ganha dinheiro, né? Que entra dinheiro, que é quando você faz o fechamento ali, tá? Então é basicamente isso. O funil de vendas, num contexto geral, é isso. Cada vendedor vai trabalhar seu segmento. O público geral, o público conhecido, os prospects, as oportunidades, os clientes. Então, cada etapa do funil ele é trabalhado por uma pessoa, né? É trabalhado por um vendedor. Vamos lá. Erros comuns, tá? Que a gente tem, assim, de forma muito variada, né? Focar no produto e não no cliente. Cara, você vai querer empurrar, você vai querer falar do seu produto, você quer falar que o seu produto é maravilhoso e tudo mais, e o cliente não tá sintonizado com você porque você tá falando em outra língua com ele, cara. Você tem que parar para ouvir, por isso que o spin é muito importante. É perguntas corretas sendo feitas para você conseguir entender, ouvir o que o seu cliente tem a dizer e entender se o seu produto realmente ele vai ser efetivo para o teu cliente. Tá? Então é muito disso, né? É você realmente focar e fala bastante ali das perguntas de spin, né? Vender solução, não características, né? Então você tem que vender a resolução do problema, né? Você tem que vender uma solução para o teu cliente, não vai vender que você entrega o teu produto num prazo menor. Às vezes ele nem se preocupa com o prazo, às vezes a preocupação dele é com a qualidade do produto. Entendeu? Eu falo, não, cara, eu espero 2 meses. O outro entrega com 1, mas eu espero em 2, mas eu preciso ter um produto de qualidade. Ou então o seu serviço, cara, eu preciso que o serviço seja eficiente. Né? Eu preciso que você preste serviço para mim em 15 dias, não em 40, como você está falando. Então, infelizmente, sua solução não serve para mim, entende? Então é você vender isso, vender solução, e não característica do teu produto. E solução vocês conseguem vender se você escutar o teu cliente, tá? Falar demais e ouvir de menos, né? A gente falou anteriormente que cara, escuta o teu cliente, faça as perguntas, pare para ouvir. Muitas das vezes, seu cliente, dentro do bate-papo ali, da conversa ali que você está tendo com ele, ele vai soltar para você sinais nos quais você vai conseguir fazer o fechamento, tá? Então, escuta ativa é a parte mais importante da venda, tá? Medo de perguntar coisas importantes. Cara, eu vejo muito isso também. É a pessoa que ela não consegue entender que o teu cliente ele tem que fazer sentido para você. Então o teu cliente tem que ter dinheiro para te pagar. Então é você entender, cara, o orçamento dele, ele vai conseguir te pagar, ele tem dinheiro para te pagar, faz sentido para ele o teu produto. A autoridade é aquela pessoa que está tomando a decisão. Por exemplo, eu trabalho com recrutamento e seleção. Muitas das vezes eu falo com alguém do time de RH, um analista de RH. Aquele cara não tem autoridade nenhuma para fazer fechamento. E aí que entra também os tipos de negociação e como você vai conversar com a pessoa. Quando você conversa com uma pessoa que ela não é autoridade de fechamento, ela é cabeça-chave para você conseguir o fechamento. Então você tem que ser um cara extremamente gente boa, legal, tem que ser um cara, você tem que impressionar essa pessoa, porque a gente entende que dentro da parte ali de você conseguir ter uma boa primeira impressão, quando uma pessoa terceira, principalmente se esse terceiro for conhecido dessa outra pessoa, se ela conversa com ela e fala bem de você, essa pessoa vem muito mais aberta e propensa a te ouvir, a te escutar e a aceitar o que você tem a dizer. Então, mesmo que a pessoa não seja a autoridade ali no momento, ela com certeza vai ser a pessoa que vai ser uma chave muito importante nessa virada de chave, quando a gente fala na parte de autoridade, tá bom? Vamos lá. Vantagens, tá? Quais são as vantagens, Saulo, de eu saber técnica de venda? Eu vendo colchão, eu vendo, sei lá, serviço, eu vendo, sei lá o que, há 30 anos. Cara, sou o melhor vendedor. Mas vamos lá, um dia tua empresa pode quebrar. Um dia o lugar que você está trabalhando vai te demitir. Um dia vai acontecer alguma coisa, cara. Imprevistos acontecem, mesmo você sendo o melhor, acredite. Coisas acontecem. Quando isso acontecer, você volta para o mercado. E eu vou te falar. Se você não conhece técnica de vendas, você é colocado para trás. Não tem jeito. O cara que conhece técnica de vendas sempre vai estar à frente de você, tá? Acontece muito em entrevistas que eu faço. Eu entrevisto pelo menos 10 vendedores por dia. E a maioria das perguntas, quando a gente fala de técnica de venda, a pessoa fala para mim: não, eu aprendi a vender no dia a dia. Não, meu negócio ali, eu vendo ali há 30 anos, aprendi a vender no dia a dia. Cara, quando eu escuto isso, a primeira coisa que eu ouço é: eu não investi no meu trabalho, eu não investi em me profissionalizar. E isso é muito ruim, isso é péssimo para quem está buscando um trabalho.
Quando você fala que você entende técnica de vendas, que você estudou, que você fez curso, que você conhece o SPIN, que você conhece o BUND, que você conhece o GPCT e diversas outras técnicas, isso coloca você muito à frente dos outros, porque eu vou ter como tirar isso de você e você consegue avançar na etapa, principalmente na entrevista por competência. Na entrevista por competência, o que vai contar muito é o que você tem a me dizer e o quão convincente você é falando. Né? Então, se você entende técnica de vendas e fala muito bem, você avança. Se você não entende, às vezes não consegue discursar tão bem, mesmo sendo um excelente vendedor, cara, você vai ficar para trás. Muitas das vezes você não tem nem a oportunidade de ir para a etapa de roleplay, que é a etapa que a gente aplica para entender se a pessoa realmente sabe vender. Você muitas das vezes não vai conseguir avançar para essa próxima etapa, entendeu? Então isso é péssimo. Conhecer técnicas de vendas te coloca na frente em processos seletivos. Ponto final. A pessoa que sabe discursar, falar sobre técnicas de vendas, enche o olho do recrutador. Fala, cara, esse cara aqui é bom. Esse cara aqui entende de técnica de vendas, o que é comprovado ali na etapa de roleplay, tá? No geral, da nossa primeira aula é isso. Espero não ter me delongado muito, espero não ter sido muito prolixo. Próxima aula a gente vai falar de spin selling, tá? A técnica em si, vamos entender ali o acrônimo, né, o que significa cada uma das letrinhas, a gente vai conversar um pouquinho e eu vou tentar literalmente passar para vocês ali o que eu aprendi no dia a dia. Tá, posso não ter a melhor didática do mundo, não sou professor, mas o que eu quero passar para vocês aqui é o dia a dia, é o que eu vivenciei e é o que eu vivencio todos os dias vendendo e recrutando vendedores, tá? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, né, curte aí, compartilha com a galera, também se inscreve aí no nosso canal, tá? Espero que vocês tenham gostado, ok? Obrigado e vamos pro próximo vídeo.